O rótulo é um ponto fundamental para a comercialização de ovos. Não só porque ele é obrigatório para quem quer formalizar o criatório, registrar, mas porque ele é uma excelente estratégia de marketing, de aproximação com o mercado consumidor. Por isso, no vídeo de hoje vamos falar sobre rótulos. O que eu devo escrever, o que eu devo colocar no rótulo que primeiro é obrigatório e depois vai me auxiliar nessa estratégia de marketing. E se você ainda não me conhece, eu sou o Professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores e vamos começar de trás para frente aqui, falando dessa importância do rótulo nas estratégias de marketing. Na verdade, é um instrumento poderoso de conversa, de diálogo com o seu mercado consumidor. Hoje em dia os rótulos são interativos e isso a gente faz através de um QR Code, por exemplo, mas para além da tecnologia que está avançando, essa interação com o mercado, eu preciso de um nome. Eu preciso estabelecer um nome que tenha identidade com o meu mercado consumidor, um nome forte, e o meu rótulo precisa constar para esse consumidor se identificar com a minha marca, ele ter uma referência. E nada melhor que um nome muito bom, muito estratégico para que isso aconteça. Além disso, o rótulo é o lugar que a gente vai fazer a propaganda do nosso sistema de produção. Nós temos um diferencial gigantesco, que é o acesso das aves à área de pasto. E eu preciso exaltar isso, eu preciso mostrar para o meu consumidor, usar isso como uma estratégia de marketing, de venda, para mostrar para ele esse importante conceito, que é o de bem-estar animal, da expressão do comportamento natural dessa ave. Então no rótulo eu posso usar essa estratégia, posso fazer um rótulo onde eu mostro para o meu consumidor a galinha na área de pasto, aves soltas nos quintais, isso é muito interessante. Eu posso remeter a questões mais antigas. Então aqui na imagem vocês podem ver essa estratégia, por exemplo, de uma fazenda com características mais antigas, uma panela de barro onde consta os ovos dentro, ou mesmo moinho, que remete ao campo, remete a essa estratégia de acesso das aves à área de pasto. E além dessas questões que dá para a gente explorar, que é um nome forte, e remeter ao sistema de produção, a essa relação com a ética na produção, com o bem-estar, a gente vai explorar isso de uma maneira mais profunda ainda, com as questões ambientais, sociais. Essa questão ética da produção é fundamental e não só podemos, como devemos explorar isso no rótulo, mostrar isso para o mercado consumidor. Só que mostrar de uma forma mais lúdica, mais simples de entendimento. Aí eu gosto muito desses ícones que muita gente coloca aqui, identificando então um pouco das características do nosso sistema de produção. Galinhas felizes, alimentação natural, sem a utilização de origem animal, por exemplo, livres de antibióticos, medicamentos, ovos mais frescos, desenvolve seus instintos naturais, botam ovos em ninhos, enfim, tem uma gama grande de possibilidades que a gente pode explorar para mostrar e agregar valor. E o rótulo é uma ferramenta, um instrumento fantástico para isso, para eu mostrar para o meu consumidor essa informação. E aqui cabe um parênteses muito importante. Alguém aí pode falar: ah, professor, mas eu não sou regularizado, formalizado, eu não quero saber disso. Mas na verdade eu estou falando para quem não é regularizado e não é formalizado também, porque esse é um instrumento de marketing, de identificação com o mercado consumidor, de confiança com esse mercado. Precisa ter um nome, precisa ter uma cara. Isso é importante em qualquer esfera, se é formalizado ou não. Então, mesmo que você não tenha entreposto, não faça todo o processo formal, é muito importante usar o rótulo como uma ferramenta, um instrumento de marketing que vai fidelizar o seu cliente através das informações, das imagens e do nome. E agora, entrando um pouco mais nas questões obrigatórias, questões mais legais, é importante colocar o nome, o local onde foi produzido aquele ovo. A maior riqueza de detalhes aqui é importante. CNPJ, o endereço completo, o nome da granja. Isso está relacionado a um importante ponto que é a rastreabilidade. O consumidor ele busca conhecer de onde está vindo aquele produto, a rastreabilidade.
Vez ou outra o consumidor está olhando para saber da onde está vindo o ovo que ele está consumindo, porque ele está dando preferência para consumo de um ovo mais local. Aliás, essa é outra estratégia que a gente pode usar no rótulo, mostrar para esse consumidor que ele está consumindo um ovo produzido onde ele mora, na região dele. E esses dados da razão social, telefone, endereço, contato, é obrigatório constar no rótulo e é uma opção para quem quer fidelizar e se aproximar do cliente. Outro ponto que eu já queria chamar a atenção aqui é o código de barras. O código de barras ele é usado para quem vende para mercado, supermercado, aí é obrigatório. O mercado exige que o ovo no rótulo contenha um código de barras. É difícil ver para quem faz comercialização direta, para quem vende para mercados menores que não tem essa exigência, mas de maneira geral já é importante pensar nessa estratégia. E avançando um pouquinho aqui, o que precisa constar no rótulo é a quantidade de ovos. Precisa informar para aquele consumidor, eu já peguei rótulos que não tinha quantidade de ovos. Então se ele é uma dúzia, 30 ovos, 10 ovos, precisa estar bem claro para o consumidor a quantidade desses ovos. Além disso, tem 3 informaçõezinhas aqui muito importantes de constar, que é o tipo do ovo, a categoria desse ovo, o peso médio daquele produto, daquela quantidade de ovos que o consumidor está levando. É claro que aqui também entra outra questão, porque no sistema caipira a gente geralmente não divide, não classifica ele por tipo. E daí tudo bem, mas é importante colocar a categoria e também o peso estimado desses ovos. E se vocês quiserem um vídeo específico sobre isso, sobre a categoria, como é categorizado aí os ovos e também o tipo desses ovos, deixa nos comentários que eu vou fazer especificamente um vídeo sobre isso, que eu considero importante. Mas avançando aqui nas questões do rótulo, outro ponto fundamental que precisa constar é a data de postura. Tem até uma lei nova que vai sair sobre a comercialização de ovos e deixa facultativo essa questão da data de validade. Então a data de validade não é tão obrigatória nos dias de hoje como entrou a data de postura. Então precisa constar lá no rótulo a data de postura. É bom colocar a embalagem, quando foi embalado aquele ovo, geralmente é no mesmo dia da data de postura, a validade ainda consta e o lote. Qual lote aquele ovo pertence? Ah, professor, mas eu trabalho em pequena escala, eu não divido por lote. Aí que está a questão. Essas informações a gente também trabalha em pequena escala. É importante. Menor escala é mais fácil ainda de delimitar os lotes para você poder entregar para o seu consumidor com mais confiança. Então muita coisa da avicultura, apesar de ser feita para os grandes, a gente pode se espelhar e utilizar em menor escala. Eu considero importante, inclusive, para confiabilidade no mercado. Outra informação obrigatória para constar no rótulo é as informações nutricionais. Aqui muita gente também pega da internet, o que não é legal. Muitos fiscais, quando vai regularizar, pede para que seja levado para o laboratório aquele ovo, o seu ovo em específico, para fazer análise e tirar as informações nutricionais específicas da sua produção. Isso geralmente é feito por nutricionistas, mas aqui um insight para vocês, muitas universidades fazem esse trabalho. Além de universidades, órgãos estaduais de pesquisa, Senar, você pode dialogar com essa galera que eles têm o caminho para fazer essa análise através de universidades, de centros de pesquisa, de maneira gratuita para a agricultura familiar. E além dessas questões mais óbvias, que são obrigatórias de constar, como a informação nutricional, como o endereço, e essas questões que a gente acabou de ver, tem frases que também são obrigatórias de constar no rótulo. E aqui muita gente erra e deixa de colocar essas frases. A primeira frase que é obrigatória é: o consumo desse alimento cru ou mal cozido pode causar danos à saúde. Então todo rótulo de todo ovo deve ter essa frase impressa no rótulo. E mais uma vez, mesmo que você seja de menor escala, de pequena escala, não custa nada já se alinhar à lei e escrever essa informação. Além dessa frase, a gente tem outra que é obrigatória ser escrita, que é para manter os ovos preferencialmente refrigerados. Então essa frase também precisa constar no rótulo: manter os ovos preferencialmente refrigerados. E tem outra frase que muita gente utiliza, embora não seja obrigatória, mas é legal também de constar. Eu particularmente acabo indicando para colocar essa frase,
que é manter em local seco e arejado. Dá um algo a mais aí, um diferencial para o seu rótulo, e eu acredito que é uma importante informação para o consumidor, para ele pensar exatamente onde ele vai armazenar esse ovo. E aí outra frase que é obrigatória, que muita gente até dá risada no nosso setor, que é contém ovos. Precisa constar a frase alérgicos, é uma informação para alérgicos que todo alimento consta e no ovo não é diferente. Então é obrigatório colocar no rótulo do ovo essa informação para alérgicos. Apesar de que é uma cartela de ovos, precisa colocar contém ovos. E além dessa informação para alérgicos que contém ovos, precisa ter a informação de que não contém glúten. Que o produto, que o ovo não tem glúten. E aí aqui também às vezes aparece produto in natura, produto fresco, que não é obrigatório constar no rótulo, mas é uma estratégia que muita gente usa e também está relacionada à categoria que a gente vai falar em outro vídeo. E a gente acabou de ver então as informações que são obrigatórias constar no rótulo, além de estratégias que a gente pode adotar de marketing. E eu quero trazer para finalizar algumas informações adicionais que dá para trabalhar também no rótulo. Por exemplo, mostrar para o seu consumidor que foi produzido de acordo com a norma ABNT-NBR 16437 de 2016. Muita gente questiona a questão dos sistemas caipiras de ovo por não ter uma lei específica, mas a ABNT, a NBR da ABNT, tem força de lei. Ela serve para regulamentar sim o sistema de produção. E é interessante a gente colocar isso para o mercado consumidor começar a se instruir dessa diferenciação, saber que tem uma base legal que a gente precisa seguir para dizer que aquele ovo é caipira. E também informar o consumidor que a gente está usando pigmentantes naturais. É interessante mostrar essas informações para ele. E para fechar, uma outra questão importante que está relacionado ao marketing, mas também está relacionado à fidelização, à confiança com o mercado consumidor, é a utilização de QR Code, como eu comentei lá no começo do vídeo, ou mesmo deixar as redes sociais para o consumidor seguir. Aqui é uma outra questão que a gente não vai se aprofundar, que levaria horas para discutir essas estratégias de marketing, mas mostrar para o seu consumidor como está sendo produzido o ovo é muito importante. O QR Code pode levar ele para o Instagram, e ele vai conhecer no Instagram o dia a dia, o manejo, imagens, vídeos das aves, a humanização da marca, a cara do criatório. Isso faz toda a diferença. Daqui para frente não tem outro caminho sem ser essa humanização, esse contato mais próximo que as redes sociais elas permitem. É o que a gente está fazendo aqui agora. Então é importante colocar as redes sociais, produzir conteúdo sobre o produto que você está vendendo, que é o ovo, e instruir esse consumidor. Pode colocar o site, então o QR Code pode encaminhar para um site, que no site de repente ele já abre e já vê as galinhas no ninho, as galinhas na área de pasto. Isso faz a diferença para fidelizar e trazer confiança para o consumidor. Tá certo, galera? Então o que eu queria deixar para vocês era isso, falar um pouquinho sobre o rótulo, esse poderoso instrumento de marketing e que também é obrigatório para constar essas informações. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!